Nosso momento de reflexão de hoje é o seguinte tema: a opinião dos outros. Você se importa com a opinião que os outros têm ao seu respeito? Se a sua resposta for não, então você é uma pessoa que sabe de si mesma, que se conhece, é autossuficiente. No entanto, se a opinião dos outros sobre você é decisiva, vamos pensar um pouco sobre o quanto isso pode lhe prejudicar. O primeiro sintoma de alguém que está sob o jugo da opinião alheia é a dependência de elogios. Se ninguém disser que o seu cabelo, a sua roupa ou outro detalhe qualquer está bem, a pessoa não se sente segura. Se alguém lhe diz que está com aparência de doente, a pessoa se sente amolentada e logo procura um médico. Se ouve alguém dizer que está gorda, desesperadamente tenta diminuir o seu peso. Mas se disserem que é bonita, é inteligente, é esperta, ela também acredita. Se lhe dizem que é feia, a pessoa se desespera. Principalmente se não tem condições de reparar a suposta feiura com cirurgia plástica. Existem pessoas que ficam o tempo todo à procura de alguém que lhes diga algo que as faça se sentir seguras, mesmo que esse alguém não as conheça bem. Há pessoas que dependem da opinião alheia e se infelicitam na tentativa de agradar sempre. São mulheres que aumentam ou diminuem os seios, lábios, bochechas, nariz, para agradar seu pretendido, como se isso fosse garantir o seu amor. São homens que fazem implante de cabelo, modificam os dentes, queixo, nariz, malham até a exaustão para impressionar a sua eleita. E quando essas pessoas inseguras e dependentes não encontram ninguém que as elogiem, que lhes digam o que desejam ouvir, se infelicitam e, não raro, caem em depressão. Não se dão conta de que a opinião dos outros é superficial e leviana, pois geralmente não conhecem as pessoas das quais falam. Para que você seja realmente feliz, aprenda a se conhecer e se aceitar como você é. Não acredite em tudo o que falam ao seu respeito. Não se deixe impressionar com falsos elogios, nem com críticas infundadas. Seja você. Descubra o que tem de bom em sua intimidade e valorize-se. Ninguém melhor do que você para saber o que se passa na sua alma. Procure estar bem com a sua consciência, sem neurose de querer agradar o outro, pois os outros nem sempre dão valor aos seus esforços. A meditação é excelente ferramenta de autoajuda. Mergulhar nas profundezas da própria alma, em busca de si mesmo, é arte que merece atenção e dedicação. Quando a pessoa se conhece, podem emitir dela as opiniões mais contraditórias que ela não se deixe impressionar, nem iludir, pois sabe da sua realidade. Nesses dias em que as mídias tentam criar protótipos de beleza física e enaltecer a juventude do corpo como o único bem que merece investimento, não se deixe iludir. Você vale pelo que você é e não pelo que tem ou aparenta ser. A verdadeira beleza é a da alma. A eterna juventude é atributo do espírito, que é imortal. O importante mesmo é que você se goste, você se respeite, que se cuide e que se sinta bem. A opinião de alguém só deve fazer sentido e ter peso se esse alguém estiver realmente interessado na felicidade, na sua felicidade e no seu bem-estar. Pense nisso. Nenhuma opinião que emitam sobre você deve provocar tristeza ou demasiada alegria. Os elogios levianos não acrescentam nada além do que você é. E as críticas negativas não tornarão você pior.
Busque o autoconhecimento e aprenda a desenvolver a autoestima. Mas lembre-se, seja exigente para consigo e indulgente para com os outros. Eis uma fórmula segura para que você encontre a autoconfiança e a segurança necessária ao seu bem-estar efetivo. E jamais esqueça que a verdadeira elegância é a do caráter, que procede da alma justa e nobre. Pense nisso e liberte-se do jugo da opinião dos outros. Então hoje a meditação do nosso programa, a reflexão é a opinião dos outros. O texto já começa perguntando, indagando: você se importa com a opinião dos outros? O que os outros pensam ao seu respeito? Você é uma dessas pessoas que fica atormentada porque pelo que o outro pensa de você? Pelo que o outro julga conhecer você? Você é uma dessas pessoas que é dependente do elogio do outro para se sentir melhor? Se você é uma dessas pessoas, eu lhe digo hoje, isso é um engano. Você tem que começar a se conhecer. Você tem que começar a buscar o autoconhecimento, o amor próprio. A gente não pode depender da opinião do outro. A gente não pode depender do elogio do outro. Você tem que ser autossuficiente para você mesmo. Não espere que o outro vá lhe colocar, vá levantar você para cima. Porque muitas pessoas, ao contrário, elas nos derrubam. Às vezes pessoas chegam até a gente e falam coisas que é para machucar, que é para tirar a sua autoestima. E se você não tem essa estrutura, se você não se conhece, com certeza você vai entrar numa depressão. Você vai ser uma Maria, vai com as outras. Você não vai ter opinião própria. Você não vai ter como é que eu posso falar? Você não vai ter nunca uma vida plena, realizada consigo mesmo. Porque você vai ficar sempre esperando uma palavra para você poder ficar feliz, para você se achar autossuficiente. E se você não recebe uma palavra boa, você vai começar a se entristecer. E isso é um único motivo de pessoas que não se conhecem, de pessoas que não têm personalidade. Ela pega a personalidade do outro, ela começa a imitar a vida do outro, o jeito do outro. Isso é um sinal fortíssimo de que você não tem personalidade própria. Todos nós somos seres individuais e por isso, diferente um dos outros. Apenas o que caracteriza a nossa sociedade é que não podemos viver uns sem os outros. Necessitamos uns dos outros, mas a opinião dos outros em relação a nós mesmos não deve passar disso. Não deve trazer dor para você, não deve trazer tristeza. A opinião do outro sobre você não importa, porque você se conhece, você sabe quem você é. Não devemos ligar para o que os outros pensam sobre nós. Devemos ser nós mesmos, sem querer agradar a esse ou aquele, mas se sentindo bem consigo mesma. Esse texto, ele ajuda você, mulher, você homem, a ter mais experiência, a se sentir muito mais elevado, sem precisar que o outro chegue para você e diga o que você tem de importante, porque você já sabe quem você é. Você sabe que você é bonito, você sabe que você é especial, você sabe que você é inteligente, você sabe o valor que você tem, você sabe aonde você pode chegar. Então não espere do outro, não espere que o outro fale o que você precisa ouvir. Não dependa do outro. E não vá na estrada que o mundo oferece. O que a gente mais vê foi o que o texto aqui relatou. São mulheres lindas, homens bonitos, se desgraçando, acabando com a sua beleza, com estética. Né? Aqueles dentes brancos, tão branco que quando ele sorri parece que ofusca, sabe? Uma coisa que não é natural, uma coisa que não é dele, foi algo implantado.
Ah, Lídia, mas a gente não pode cuidar da nossa beleza, a gente não pode cuidar do nosso físico, a gente não pode enaltecer nosso corpo? Claro que sim. Mas sabe, tem pessoas que você olha para ela não tem mais característica, ela não tem mais expressão de tanta cirurgia. Tem mulheres que morrem em hospitais. Quantos e quantos casos a gente não ouviu de mulheres lindas, maravilhosas, que acabaram perdendo sua vida pela estética, pela beleza. Já são bonitas, mas querem mais beleza, querem colocar implante, quer colocar seio, quer colocar isso, quer colocar aquilo, desfigurando a beleza natural da mulher, tirando a essência que Deus nos deu para agradar, para poder ser aceito, para poder ser aceita. E a verdadeira beleza não é essa. A verdadeira beleza é a da alma. Você não pode retardar o envelhecimento, sabe? Você não pode querer não envelhecer. O envelhecer é bom. As rugas, as pregas, né? Tudo vai caindo, o cabelo vai ficando branco. Ave Maria, não gostei dessa conversa. Mas é a verdade. Você não pode rejeitar o processo natural da vida. Você vai querer ser eternamente jovem para sempre? Vai viver 24 horas numa mesa de cirurgia para poder agradar, para poder ser aceito por alguém? Porque você tem que ser a mais bonita, você tem que ter o corpo mais bonito? Não. A verdadeira beleza é a da alma. A eterna juventude é o espírito da gente que é imortal, que é a única coisa que a gente vai levar. É o que a gente tem de belo dentro da nossa alma. Então, meu amigo, minha amiga, nenhuma opinião que emita sobre você deve provocar tristeza. Nenhuma opinião deve provocar tristeza em você. Se você se conhecer, se você for uma pessoa que tem uma personalidade. É o que falta em muita gente hoje em dia, é a falta de personalidade. É você ficar procurando pessoas, às vezes até criador de conteúdo, blogueiro, cantor, famoso, para se inspirar. Você não tem personalidade forte. Você tem que procurar a sua personalidade. Você não tem que se inspirar em ninguém. Ah, eu vou ser igual fulana. Fulana implantou um dente, fulana colocou uma boca, um bocão, eu vou fazer igual. Não, não seja assim, não se iluda, não se deixe iludir. A sua beleza natural, a sua beleza que Deus lhe deu. Se você nasceu assim, foi porque Deus permitiu. Não adianta você se caracterizar, fazer 1000 cirurgias para agradar, para receber elogios, para quando você passa na rua receber um assovio. Isso é engano. Isso é engano. O melhor que tem é o que você tem dentro de você. É a confiança, é a segurança. É você ter caráter, a elegância, você ter caráter. Então esse foi o nosso momento de reflexão de hoje. Se você tem buscado agradar, se você tem buscado sempre se encaixar no outro, no mundo do outro, não faça isso. Não faça isso, porque ninguém nunca vai conseguir agradar todo mundo. Até o Senhor Jesus é um exemplo disso. Ele veio para o mundo e não conseguiu agradar. E ele era o Senhor Jesus. Imagine nós que somos falhos, somos fracos. Como é que a gente vai agradar o outro? Não vai. Isso é ilusão. E você vai acabar se perdendo nesse caminho, perdendo sua essência e perdendo a sua alma.